MartTubers, aqui é a Michele Denardi Tamburus, direto de Orlando, Flórida, para trazer para vocês as decisões dos tribunais superiores das últimas 2 semanas que antecederam essa semana do Carnaval. Nós vamos falar sobre questão previdenciária, sociedade empresária, situação envolvendo obrigatoriedade em se manter aprendizes no corpo de funcionários, e também questão envolvendo proibição de bebidas alcoólicas, uso indevido de imagem de piloto de Fórmula 1 e questão envolvendo responsabilidade de provedores de internet em relação à ação de hackers. Vamos conferir no vídeo. O Supremo Tribunal Federal decidiu que contribuições previdenciárias anteriores a 1994 deverão ser computadas para cálculos de aposentadoria. Veja essa situação, pessoal. Esse processo que vem sendo julgado desde 2021 no Supremo Tribunal Federal é conhecido como a revisão da vida toda. Houve uma alteração no regime previdenciário em 1999, considerando a adequação da forma de contribuição e cálculo para pagamento de aposentadoria face o novo Plano Real que estava em andamento desde 1994. E nessa regra do INSS de 1999, estabeleceu-se que seria considerado para cálculo o pagamento de maiores contribuições que tivessem sido feitas de 1994 em diante. Porém, muitos contribuintes tiveram valores de contribuição maiores anteriores a esse período de 1994. E o Supremo Tribunal Federal decidiu que, por um princípio de igualdade entre os contribuintes, no caso eles são considerados os segurados do INSS, deveria considerar sim também as contribuições que foram efetuadas anteriormente a 1994, se elas forem mais favoráveis. Ou seja, se um trabalhador recolhia o valor do INSS anterior a 1994, com base em salários acima do que foi levado em consideração para estabelecer o cálculo do INSS, esse trabalhador vai ter o direito de pedir essa revisão para justamente poder fazer a adequação do cálculo, levando em consideração o período de contribuição anterior a 1994, desde que seja mais vantajoso. O Superior Tribunal de Justiça julgou 3 processos que têm relação direta com questões envolvendo provedores de internet, editoras de revista e atividade empresarial. A primeira seria referente a uma questão de um ex-sócio de uma empresa que entrou com um processo contra a empresa da qual ele era sócio para pedir ressarcimento pelo pagamento de uma dívida trabalhista. Aconteceu uma desconsideração da personalidade jurídica, que é quando a sociedade não paga uma dívida, então acaba-se por executar os sócios, e nesse caso, esse sócio, ele sofreu a consequência direta de ser obrigado ao pagamento dessa funcionária. Então, ele entrou com um processo contra a empresa e os demais sócios para reaver desse valor que ele pagou a essa funcionária nesse processo trabalhista, nessa ação trabalhista. E se discutiu aí a questão de prazo, quando que esse empresário deveria ter pedido o reembolso desses valores. E o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o prazo que deveria ter sido feito esse pedido de reembolso era de 2 anos da data em que ele efetuou o pagamento. Porque, por se tratar de uma dívida de natureza trabalhista e medidas judiciais para ressarcimento com base nesse tipo de direito prescrever em 2 anos, levou a, por ser a natureza dessa obrigação uma obrigação trabalhista, de que a prescrição iria ocorrer dentro desse mesmo prazo de 2 anos. Portanto,
como esse sócio entrou com um procedimento para o reembolso depois do prazo de 2 anos, ele perdeu o direito em reaver os valores que ele pagou no processo trabalhista. É um típico caso de que o direito não socorre a quem dorme. O Superior Tribunal de Justiça condenou uma revista por uso indevido de imagem de um piloto de Fórmula 1. O piloto em questão foi o Rubinho Barrichello, que entrou com uma medida judicial contra uma revista, pedindo danos materiais e morais, considerando que ele não deu autorização para que a revista explorasse comercialmente a imagem dele nessa coleção especial que é no caso a revista, promoveu em relação às lendas do automobilismo no Brasil. Então, nesse caso, constatou-se que houve sim um uso para fins comerciais e não puramente jornalísticos do nome do piloto de Fórmula 1, Rubinho Barrichello. Estava o Rubinho Barrichello, que entrou com uma medida judicial contra a revista justamente porque ele não autorizou a revista a fazer uso da imagem dele para essa finalidade. E não se tratava apenas de uma questão de repercussão jornalística, porque o preço da revista, por ser uma edição limitada e por ter um brinde, no caso, vinham com uns carrinhos de Fórmula 1 em miniatura, eram incompatíveis com o valor da revista. Então, se constatou que houve, por parte da revista, a intenção de venda dos carrinhos, das miniaturas de Fórmula 1, sem autorização do piloto de Fórmula 1. Portanto, nesse caso, decidiu-se que a revista deveria indenizar por perdas materiais e morais Rubinho Barrichello, justamente por ele não ter autorizado o uso da imagem dele e porque também ficou constatado que não era só uma matéria jornalística, mas sim com o objetivo de oferir lucros pela comercialização, não propriamente só da revista, mas principalmente das miniaturas de carro de Fórmula 1 que acompanhava a revista em questão. Outra decisão muito importante referente à questão de provedores de internet, uso de criptomoedas e o Marco Civil da Internet foi proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que provedores de internet não são responsáveis por manter armazenado e-mail ou arquivos de interesse do usuário dos seus serviços. Ficou-se constatado que a legislação correspondente à Lei de Proteção de Dados Pessoais, ela prevê sim que os provedores têm a obrigação em manter em arquivo, em registro, os acessos que foram feitos a esses provedores de internet e os registros de conexão, porque no caso em questão, um hacker invadiu a conta desse usuário e desviou um valor vultuoso em dinheiro correspondente a criptomoedas e nesse ato apagou também todas as mensagens desse usuário. Então não há como ser responsabilizado o provedor por esses atos, até porque também não só para o acesso à conta do usuário da internet, mas também para acessar criptomoedas exigem-se senha e procedimentos de segurança para se chegar àquela conta e ter acesso àqueles dados. Então, é muito importante que o usuário da internet crie senhas fortalecidas e procure proteger a sua conta, porque não é de responsabilidade da provedora da internet fazer essa proteção. A obrigatoriedade dela se restringe a oferecer recursos para que, mediante senha ou identificação processo de conta, esse usuário possa fazer a proteção dos seus dados de conteúdo, como no caso a questão envolvendo as criptomoedas. Aliás, criptomoedas são recursos financeiros muito em voga atualmente, que é uma moeda virtual, né? E que deve-se ficar atento, porque você cria como que uma carteira e salva o seu valor
em criptomoedas, que no caso pode ser depois convertido em dinheiro, nessa carteira. Porém, o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu um direito à indenização de um funcionário bancário que desenvolveu síndrome do pânico em função da atividade exercida. Esse funcionário trabalhava de gestão de várias agências bancárias. Ele era considerado um gerente regional. E na região que ele estava, ele tinha que se deslocar muitas vezes com aviões monomotores, barco, para chegar a regiões de difícil acesso, em função da ausência de acesso rodoviário a determinadas localidades. E num período de 4 anos, ele foi exposto a situações de risco, como falha técnica no avião monomotor e dentre outros, que levou a esse funcionário desenvolver síndrome do pânico. E em função disso, ele foi indenizado pelo banco. O recurso se referiu a reduzir o valor da indenização que foi estabelecida, o que foi acolhido pelo tribunal. Porém, a obrigação em indenizar o funcionário nesses casos permaneceu. Agora, uma situação que o Tribunal Superior do Trabalho definiu foi referente à questão de contratação obrigatória de aprendizes. Em 2018 foi aprovada uma lei que obriga as empresas a contratarem aprendizes e os matricularem em atividades técnico-profissionais para o exercício da função para o qual esses aprendizes foram contratados. Ocorre que um condomínio entrou com uma medida judicial justamente para ver reconhecido que ele, condomínio residencial, não se enquadra nas hipóteses legais. E foi decidido pelo Tribunal Superior do Trabalho que realmente o condomínio não se destina a uma atividade empresarial, e sim a formação de um grupo que usufrui de uma área comum e que deve ser administrada para o benefício dos moradores daquela localidade, não tendo nenhuma relação com atividade empresarial de caráter técnico e desenvolvimento profissional. Agora temos decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que deve ser mantida a proibição de comercialização de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol do Estado de São Paulo e cidade de São Paulo. Essa decisão foi baseada no fato de que o Estatuto do Torcedor não prevê que tipo de bebidas e como funcionaria esse tipo de proibição, o que autorizaria então estados e municípios em caráter complementar legislar a respeito dessas questões, privilegiando a segurança do torcedor e questões relativas à própria segurança pública, sendo certo que, sabido que o álcool afeta as pessoas de uma maneira negativa, essa possibilidade gerou o fato de que sim, deve ser mantida essa proibição e que isso não seria violação à livre concorrência, ao direito de comercialização de produtos, a princípios relacionados à isonomia, que é de igualdade. A outra questão envolve a obrigação de uma empresa de transporte interestadual de passageiros, no caso uma empresa de ônibus, a indenizar o consumidor por conta de uma falha na prestação de serviços, porque uma pessoa, no caso aqui, o autor da ação, ele comprou um bilhete para ir para o Rio de Janeiro e foi indicado uma plataforma, só que não era aquela plataforma que era para embarque para o Rio de Janeiro. E ele acabou embarcando para Curitiba, ou seja, ele saiu de São Paulo, iria para o Rio de Janeiro, acabou indo para Curitiba e faltando 3 horas ainda para chegar em Curitiba, percebeu o equívoco, não deixaram ele descer do ônibus. E isso tudo aconteceu também porque o motorista não conferiu o bilhete, né? No caso, para onde estaria indo esse passageiro, e o próprio passageiro não teria condições naquele momento de prestar atenção no que estava ocorrendo em relação à questão emocional, dele estar abalado emocionalmente, porque ele estaria indo participar do velório do pai no Rio de Janeiro. Então, todas essas circunstâncias impuseram uma condenação à empresa de ônibus
no pagamento de danos materiais e morais. E ainda, agora aqui, uma outra empresa de ônibus também condenada, mas nesse caso agora foi em relação a um processo movido pelo Procon, em que a empresa desrespeitou a cota obrigatória de gratuidade para passageiros idosos. A multa que foi estabelecida foi de mais de 600 mil reais e o Tribunal de Justiça confirmou que essa multa é lícita e está dentro dos parâmetros legais, justamente por conta do desrespeito à legislação própria para atender ao consumidor que está em uma condição de vulnerabilidade. No caso aqui nós temos um consumidor idoso, então essa empresa estava desrespeitando os direitos de gratuidade de passagem para pessoas idosas. Eu agradeço por terem assistido o vídeo, por terem chegado até aqui. Por favor, se vocês gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem seus comentários sobre as questões que vocês gostariam de continuar ouvindo no canal, ou ainda sugerindo uma temática que vocês entenderiam que seria de importância, não só pessoal, mas também para a coletividade, para a sociedade. E até a próxima!